Bom dia, pessoal! Bom dia, pessoal, todos bem? Muito bem-vindos a mais um dia de estudo. Hoje, quarta-feira, dia 14 de janeiro, e nós estamos aqui reunidos para continuarmos os estudos do Livro dos Espíritos. Isso mesmo. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos às quartas-feiras e às segundas-feiras nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Já estamos num passo avançado no livro segundo, já falando da pluralidade das existências. E estamos nas perguntas e respostas. A semana passada paramos na 215 e hoje nós vamos prosseguir na 216. Mas antes de tudo isso, eu tenho que falar para todos que estão aí, ó, para colocar um copinho de água, para poder que a nossa equipe espiritual, ao final do nosso estudo, ela energiza essa água, ela fluidifica, para que a gente possa ter tudo aquilo que for bom, tudo aquilo que nos faz bem, viu? E antes de começar, a gente sempre faz uma oração que vem do coração. E neste momento eu agradeço imensamente a esse Pai de infinita bondade e amor, por tudo que Ele nos tem oportunizado, por todos os dias que Ele nos permite estarmos aqui às 7 da manhã, fazendo esse estudo com essas pessoas que nos acompanham, que deixam suas mensagens, que estão sempre presentes em nosso dia a dia, em nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia poder estar aqui, reunido em Teu nome, em torno dos ensinamentos que Jesus nos trouxe, para podermos refletir, para podermos ponderar sobre todas as coisas e tirar as nossas próprias verdades e conclusões. Fica conosco não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos lá? Então, começando no livro segundo, capítulo 4 da pluralidade das existências, questão 216. E o Kardec pergunta assim aos espíritos: o homem conserva em suas novas existências os traços do caráter moral das existências anteriores? E os espíritos respondem: sim, isso pode acontecer. Mas, ao melhorar-se, ele se modifica. Sua posição social também pode não ser a mesma. Se de senhor ele se torna escravo, suas inclinações serão muito diferentes e teríeis dificuldade de reconhecê-lo. O espírito, sendo o mesmo nas diversas encarnações, suas manifestações podem ter de uma para outra certa semelhança. Estas, entretanto, serão modificadas pelos costumes da nova posição, até que um aperfeiçoamento notável venha a mudar completamente o seu caráter, pois de orgulhoso e mau pode tornar-se humilde e humano, desde que se haja arrependido. Essa é uma questão muito boa, né? Porque assim, ele diz que ele pergunta, na verdade, né, se a gente conserva o caráter moral. Mas o que que os espíritos falam? Que isso pode acontecer, mas que em sua maioria, nas nossas vidas consecutivas, nós vamos sendo provados, né? Nas coisas em que nós precisamos nos ajustar, que nós precisamos melhorar. Então, às vezes fica difícil você notar aquelas características morais, porque nós deixamos algumas coisas de lado para poder trabalhar outras coisas, sabe? É mais ou menos como a história de Emmanuel, lá no há 2000 anos e nos 50 anos depois. No há 2000 anos, ele é um soldado romano que acaba por matar muitas pessoas, muitos cristãos, e no 50 anos depois, ele já se vê como um escravo, ele vem como Nestor. Então, as vivências, elas são diferentes, né? Os aprendizados, as lições que a gente vai ter em cada uma dessas duas oportunidades, por exemplo, elas são muito diferentes umas das outras. É difícil eu conseguir encontrar aquela raiva ou aquele orgulho do romano destruidor
em um escravo negro, né? Que era obrigado a seguir as ordens, seguir as regras. São duas vivências muito distintas uma da outra para eu conseguir reconhecer aquela moral. Mas pode acontecer sim, dependendo se for encarnações parecidas, mesmas situações vividas, provavelmente eu consiga perceber que é a mesma moral ali. Na 217, ele pergunta: nas suas diferentes encarnações, o homem conserva os traços do caráter físico das existências anteriores? Vai cair na mesma coisa, né? Mas olha lá o que eles dizem, ó. O corpo é destruído e o novo corpo não tem nenhuma relação com o antigo. Entretanto, o espírito se reflete no corpo e, embora seja apenas matéria, é modelado pelas qualidades do espírito, que lhe imprimem um certo caráter, principalmente ao semblante, sendo, pois, com razão que se apontam os olhos como o espelho da alma, o que quer dizer que o rosto, mais particularmente, reflete a alma, porque há pessoas excessivamente feias que, no entanto, têm alguma coisa que agrada quando encaram um espírito bom, sensato, humano, enquanto há belos semblantes que nada te despertam ou até mesmo provocam a tua repulsa. Poderia supor que só os corpos perfeitos envolvem espíritos mais perfeitos que eles. Quando encontras todos os dias homens de bem sob aparências disformes, sem uma parecência pronunciada, a semelhança dos gostos e das tendências pode dar, portanto, aquilo que se chama um ar de desconhecido. Aí Kardec complementa: o corpo se reveste, o corpo que reveste a alma numa nova encarnação, não tendo nenhuma relação necessária com o anterior, pois que pode provir de origem muito diversa, seria absurdo supor-se uma sucessão de existências ligadas por uma semelhança apenas fortuita. Não obstante, as qualidades do espírito modificam quase sempre os órgãos que servem para suas manifestações, imprimindo no rosto e mesmo no conjunto das maneiras um cunho distintivo. É assim que, sob o envoltório mais humilde, pode encontrar-se a expressão da grandeza e da dignidade, enquanto, sob o hábito de um grande senhor, vence algumas vezes a da baixeza e da ignomínia. Certas pessoas, saídas da mais íntima posição, adquirem sem esforço hábitos e as maneiras da sociedade, parecendo que reencontram seu elemento, enquanto outras, malgrado seu nascimento e sua educação, estão ali sempre deslocadas. Como explicar esse fato de outra maneira, senão pelo reflexo daquilo que o espírito foi? Então ele fez duas perguntas, né? A anterior, ele pergunta se conserva o caráter moral. E o caráter moral, ele é conservado. Obviamente, a moral ela é nossa, a gente desenvolve moral e ela nos acompanha. Mas dependendo da situação reencarnatória, a gente tem possibilidades de ver esse caráter moral ou não. Porque pode ser que a gente desenvolva coisas do caráter moral que nós não tínhamos desenvolvido ainda. E nesta outra, ele pergunta se os traços do caráter físico se refletem, né, nas diferentes encarnações. E eles dizem que. Perdão, pessoal. Eles dizem que o corpo ele é destruído. E se o corpo é destruído, nós teremos na próxima oportunidade de existência o corpo que nos cabe, o corpo que nos atende. E nem sempre este corpo vai ser compatível fisicamente. Às vezes, em um traço, como ele disse ali, nos olhos, você consegue olhar para aquele olhar e você sentir aquela energia daquele espírito, mas você não consegue perceber que é ele. Tem até uma história muito legal que Chico traz para a gente, né?
porque Chico ele era um médium extraordinário. Chico ele era vidente, Chico ele era um médium que psicografava, que ouvia. Então, todas as diferentes formas de expressão mediúnica Chico Xavier possuía. E aí Chico Xavier conta para gente, em um dado momento, que tinham, porque ele recebia todo tipo de pessoas, né? De todos os lugares, de todas as línguas, de diferentes situações financeiras, e ele conta que às vezes chegavam aquelas mulheres deslumbrantes, aquelas mulheres de televisão mesmo, né? Que a gente acredita que só existe na televisão, de tão perfeitas, tão belas fisicamente que elas são, e que quando ele olhava, e ele olhava pela segunda vez, que ele podia ter a chance de ver aquele ser em espírito, ele via o quão feio aquele espírito era, o quão desprovido de sabedoria, de inteligência, de físico mesmo, aquele perispírito se mostrava na realidade, muito diferente do que o corpo físico. Então, é uma história que Chico nos traz para comprovar que esta coisa do caráter físico das diferentes existências, ele não se conserva, porque eu posso estar apresentando uma face perfeita, uma face angelical, e o meu espírito ser perverso. E aí, muitas vezes, algum desses trejeitos do meu espírito perverso, ele acaba se refletindo no meu corpo angelical, destoando com tudo aquilo. E ele também fala aqui que os olhos são o espelho da alma. Por isso que às vezes a gente encontra com alguém e quando os nossos olhares se cruzam, se encontram, há uma repulsão imediata, porque são pessoas com quem não condizem com o que aquele corpo é, com o que aquele corpo apresenta. E tem outras pessoas que, quando nossos olhares se cruzam, automaticamente nós já nos envolvemos, nós queremos passar mais tempo próximo daquelas pessoas, que é exatamente por conta deste caráter moral que traz no físico, né? Muito bem. Então, agora a gente vai para o item 9 do capítulo 4, Pluralidade das Existências, onde ele vai falar das ideias inatas. Ideias inatas são aquelas ideias que já nascem conosco, né? E na 218 ele pergunta assim: o espírito encarnado conserva algum traço das vitórias que obteve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? E aí os espíritos respondem: resta-lhe uma vaga lembrança que lhe dá o que chamamos de ideias inatas. E na 218A ele complementa, ele pergunta assim: a teoria das ideias inatas não é quimérica? E aí os espíritos respondem: não, pois os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. O espírito liberto da matéria sempre se recorda. Durante a encarnação, pode esquecê-los em parte, momentaneamente, mas a intuição que lhe fica ajuda o seu adiantamento. Sem isso, ele sempre teria que recomeçar. A cada nova existência, o espírito toma como ponto de partida aquele em que se achava o precedente. E na 218b, ele faz mais uma questão ainda com relação a esse tema, que é assim: deve então haver uma grande conexão entre duas existências sucessivas? E os espíritos respondem: nem sempre, tão grande como podias pensar, porque as posições são quase sempre muito diferentes e no intervalo de ambas o espírito pode progredir. Então, ele pergunta aqui se as ideias, a gente conserva as vitórias das vidas passadas para serem aproveitadas nesta existência. E eles dizem que não, que nós temos lá uma vaga lembrança, né? Às vezes aquela impressão, às vezes aquele negócio que a gente fala: nossa, acho que eu já vivi isso e estou vivendo isso de novo. São as pequenas lembranças que a gente consegue ter de outras vidas, né? E aí, ele diz aqui que
quando o espírito ele se liberta da matéria, então no momento em que o espírito desencarna, ou até mesmo em um sono, que ele consiga projetar o seu perispírito para estudos, para outras atividades, automaticamente ele se esquece, não, ele se relembra de tudo que ele viveu. Mas quando ele volta para as amarras do corpo material, do corpo físico, ele se esquece e tem apenas vagas lembranças de tudo aquilo que aconteceu. E ele pergunta se há uma conexão entre duas existências sucessivas. Então, se tem uma conexão entre a Patrícia e a Patrícia anterior da Patrícia. E aí eles dizem que nem sempre, né? E eu vou trazer de volta para que a gente justifique isso as reencarnações de Emmanuel. Emmanuel foi o romano que mandava exterminar vários cristãos, e na próxima existência, que seria a sua existência sucessiva, ele vem como Nestório, o escravo. Então, não há ali uma conexão entre essas duas existências, são duas coisas bem distintas que são desenvolvidas, que são trabalhadas para que ele possa desenvolver outros pontos importantes na sua evolução. Na 219, a pergunta é: qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como línguas, cálculos e etc. E aí os espíritos respondem, né? Lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas do qual ela mesma não tem consciência. De onde queres que elas venham? Os corpos mudam, mas o espírito não muda, embora troque a vestimenta. Então, ele trouxe aqui a questão de quando a gente nasce já com uma inclinação, por exemplo, para a música, nossa, eu me dou super bem com a música, eu toco super bem os instrumentos, não só um, mas vários. Então, assim, da onde vem isso? Isso provavelmente vem das recordações das vivências passadas, que nós nos recordamos para poder continuar o trabalho que foi feito até então em cima daquelas vicissitudes que vão se transformando, vão se ressignificando e virando virtudes. Na 220, ele pergunta: com a mudança dos corpos, pode perder-se certas faculdades intelectuais, deixando de ter, por exemplo, gosto pela arte? E aí eles respondem sim, desde que se tenha desonrado essa faculdade, empregando-a mal. Uma faculdade pode também ficar adormecida durante uma existência, porque o espírito queira exercer outra, que não se relaciona com ela. Neste caso, permanece em estado latente para reaparecer mais tarde. Então, aqui ele está falando se a gente se esquece, né, das coisas que a gente desenvolve. E, de fato, eles dizem aqui que isso pode acontecer. Mas, perdão, pessoal, só quando nós desonramos, né? Quando nós utilizamos de maneira errada alguma faculdade, então elas nos são tiradas. Para que, se ela não está me ajudando a evoluir, se ela não está me ajudando a crescer, se ela está me sabotando, eles retiram essa propriedade do meu ser, para que eu possa devagar aprender, ou de outra forma aprender, até que eu esteja apto a incluí-la novamente na minha evolução espiritual, né? É isso que eles estão falando aqui. Mas que, nesse caso, permanece em estado latente para reaparecer mais tarde. Então, é mais ou menos assim. Olha, eu trago para vocês. Eu vou lá e aprendo a falar muitas línguas. Mas essas muitas línguas que eu tenho falado só têm me ajudado para a minha arrogância e para o meu orgulho, porque eu sempre conto vantagens pelo fato de falar mais do que uma língua. Isso não é legal, né? Então, eles me fazem vir numa outra oportunidade com apenas uma língua sábia,
apenas uma língua entendida, e é como se eu não tivesse aprendido nenhuma outra, porque aquela parte da minha lembrança sobre as demais línguas, ela fica adormecida, né? Até que ela possa vir novamente e continuar o seu desenvolvimento. E na 220, ele pergunta: com a mudança dos corpos, podem perder-se certas faculdades intelectuais? Ah, é a que a gente acabou de falar, né? É isso aí. Na 221, ele pergunta: é a uma lembrança retrospectiva que deve o homem, mesmo no estado selvagem, o sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? E eles respondem: é uma lembrança que ele conserva daquilo que sabia como espírito antes de encarnar. Mas o orgulho frequentemente abala esse sentimento. Então, ele está perguntando se que deve o homem, mesmo em estado selvagem, que se nós vamos ter a lembrança do instinto da existência de Deus e do pressentimento da vida futura, em qualquer estágio do desenvolvimento do nosso espírito. E ele diz que a gente guarda uma lembrança, conserva ali uma lembrança daquilo que o espírito sabe antes de encarnar, mas que normalmente com o orgulho a gente se perde e esquece tudo que nós viemos fazer aqui. Por isso que nós fazemos tudo errado, por isso que nós fazemos as escolhas erradas, porque a gente acaba se esquecendo. E ele complementa com a 221A, quando ele diz assim: e é a mesma lembrança que se deve certas crenças relativas à doutrina espírita, que se encontram em todos os povos? E aí os espíritos respondem: essa doutrina é tão antiga quanto o mundo. É por isso que a encontramos por toda parte, e é esta uma prova da sua veracidade. O espírito encarnado conservando, oh meu Deus, o espírito encarnado conservando a intuição do seu estado de espírito, tem a consciência instintiva do mundo invisível, mas quase sempre ela é falseada pelos preconceitos e a ignorância mistura ela à superstição. E tem uma nota aqui, a 5, onde ele diz: os espíritos aludem à eternidade espiritual da doutrina, de sua permanente projeção na Terra. Mas devemos distinguir entre as suas manifestações falseadas do passado e a manifestação pura que se encontra neste livro. Os traços da doutrina espírita marcam o roteiro da evolução humana na Terra, mas só com este livro que se apresentou definida e completa. Por isso, o Espiritismo é na Terra uma doutrina moderna, uma nota do autor, né? Então, nessa pergunta, que é 221 e a 21A, ele questiona o fato de que as lembranças que se devem certas crenças relativas dos povos, né? Então, assim, tá dizendo se a gente se esquece mesmo, né? Se todas as lembranças que nós temos das nossas outras oportunidades reencarnatórias, se a gente se esquece. E ele diz que, de uma certa forma, tudo já está dentro de nós, tudo vem conosco desde a nossa criação. A única coisa é que tem momentos da nossa possibilidade, da nossa oportunidade, que nós podemos usar algo que antes não podíamos, e ao contrário. Também tem aquele ponto que nós temos que deixar de usar algo porque não faz mais sentido para a gente. Ou podemos deixar ali, como disse agora há pouco, estar adormecido, né? Estar latente, para que na hora da necessidade eu possa reencontrar com esses pontos aí que estão esquecidos, né? Então, eu acho que a gente fica por aqui, porque a gente vai entrar agora no capítulo 5, que é a considerações sobre a pluralidade das existências. Ele é um pouco comprido, entendo que nós vamos precisar de 2 dias para lê-lo, mas eu não vou iniciá-lo, porque é um texto bem comprido aqui, tá, pessoal?
Então, voltando aqui às perguntas que a gente viu hoje, da 15 até a 215 até a 221, na verdade, foi no 216, né, que nós começamos e lemos até a 221. E ele fala um pouquinho sobre o que a gente carrega conosco quando nós vamos para outras oportunidades reencarnatórias. Se nós podemos ser reconhecidos, se fica alguma marca, se fica algum ponto, é, se há semelhança entre uma encarnação e outra quando são sucessivas, se a gente continua todo o processo nas encarnações sucessivas. E é obviamente que cada caso é um caso, eu sempre gosto de lembrar isso aqui. Não existe uma via de regra para todos os casos. Cada caso é um caso. Então, nós temos que analisar com muita atenção, com muito carinho, para compreender cada um dos casos que vão sendo trazidos, para que a gente possa entender tudo isso. Mas, em via de regra, o que eles dizem é que nossa personalidade, nosso caráter, quem eu sou de verdade, eu vou ser sempre. O que pode acontecer é que, por exemplo, eu posso nessa vida ser uma pessoa orgulhosa, arrogante, e na outra eu vir como uma escrava e ter que trabalhar a minha humildade, né, a minha arrogância. E aí esses traços eles ficam meio que desligados até que eu consiga compreender o real sentido de tudo isso. E aí, pessoal, a gente vai entendendo que as coisas que nós nos lembramos, elas são proporcionais às nossas necessidades de aprendizado. Por isso que existem muitas pessoas que não são tão a favor, assim, da regressão, né? Porque quando nós fazemos a regressão, nós acabamos tomando conhecimento de coisas que talvez não nos ajude nesta oportunidade, talvez nos atrapalhe. Então, a gente precisa se contentar mais com as coisas que nós temos para que nós possamos fazer o melhor possível. Nós possamos continuar a nossa evolução da melhor forma possível. Tá bom, pessoal? Então, a gente vai ficando por aqui hoje. Já está dando a nossa hora. Eu espero que deu para trazer mais algumas reflexões aí com essas questões, que a gente possa seguir esse caminho sempre. E vamos aproveitar esse momento para as nossas vibrações finais, aproveitando todos esses pensamentos e expandindo todos esses bons pensamentos e sentidos aos nossos que se encontram nas ruas, que se encontram no serviço, que se encontram em algum outro lugar, e também aos nossos que se encontram em casa, familiares, o nosso lar, os nossos animais e as nossas plantas. Lembrando que tudo isso que nós temos fazendo de estudos são possibilidades que temos de praticar todos os dias as benesses do Senhor, praticar todos os dias a frente, a lateral do carro que nos acompanha nesta jornada e que nós possamos estar sempre ligados, Senhor, a Ti e aos Teus discípulos, aos Teus ensinamentos, continuando na seara do Cristo. E assim, Senhor, pedimos que expanda também tudo isso aos nossos vizinhos, à nossa casa, aos nossos lares, aos lares dos familiares que nos acompanham nesta oportunidade, para que nós possamos todos estar bem resolvidos, bem-sucedidos, bem felizes, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade, que o Senhor fica conosco não só hoje, mas todos os dias, que assim seja. Muito bem, meus amigos, mais um dia, vamos tomar nossa água. Mais um dia de estudo. Quero agradecer a todos que estão por aí, os que se manifestam no nosso chat. Ressignificar muito obrigado. Cris, obrigado que você está acompanhando a mamãe nos estudos. Pessoal, muito obrigado por tudo. Eunice que está sempre conosco. Marco que apareceu hoje aí também. Muito obrigada pelos comentários. Vamos começar a postar comentários sobre o conteúdo do estudo do dia, tá bom, pessoal? Assim a gente pode trocar ideias a respeito disso, que é muito importante, tá? Bom, para quem está aí, que não deixa comentário, que não aparece, muito obrigada também
mas deixa o seu like para a gente, se inscreve no nosso canal, compartilha com todo mundo, pessoal, porque esses estudos, eles precisam chegar a muitos corações. Existem muitas pessoas necessitadas. Vamos usar um pouquinho do nosso tempo e compartilhar com os nossos amigos, tá bom? A gente espera que vocês estejam gostando, pode deixar seus feedbacks aí, e nós estamos aqui à disposição. Muito obrigado mais uma vez, como eu digo sempre, ó, um beijo, um abraço, e a gente se encontra por aí. Até a próxima, viu?